Boa noite. Muito bom estar aqui novamente para compartilhar dessa palavra que tem todo o poder, como muito bem foi falado. E nessa noite eu tenho algo muito sério para compartilhar com você. O que eu tenho para falar hoje, Deus tem falado muito profundamente ao meu coração nesses dias, e eu acredito que Ele também falará contigo. E eu quero iniciar essa ministração fazendo a seguinte afirmação. Eu quero que você pense muito bem nisso e de maneira nenhuma tire decisões precipitadas. Deus não quer que você mude. Eu vou falar de novo. Deus não quer que você mude. Abra sua Bíblia em Efésios 4, 17. Efésios 4, versículo 17 ao 19. Acompanha comigo. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Eu quero orar mais uma vez. Pai, a glória é tua, Senhor. Que diminua eu para que o Senhor cresça. Que o Senhor e a sua palavra resplandeçam neste lugar, Senhor. Abra os corações, Deus, pelo poder do teu Espírito, para que eles possam compreender a verdade da tua palavra, para que o Senhor esteja visitando de maneira particular, Pai, pois o Senhor tem poder para isso. Visita, Deus, de forma profunda, e que hoje seja um marco, Pai, um marco zero na vida de muita gente aqui e na minha vida também. Em nome de Jesus, amém. Nós temos vivido num tempo hoje, infelizmente, muito difícil. Um tempo onde, como nunca foi visto, o pecado tem sido disseminado das piores maneiras. A gente vive numa sociedade totalmente corrupta. A corrupção está em todos os gêneros, todos os âmbitos da sociedade. Às vezes nós pensamos que corrupção é só na política. Não, nós temos corrupção na família, corrupção nos relacionamentos, corrupção dentro da nossa própria casa. Obrigado. Amém. Nós vemos a corrupção em todos os lugares. Nós vemos uma sociedade totalmente entregue à promiscuidade do pecado. E a gente não precisa ir muito longe para ver isso. Se você sair 10 horas da noite e ir ali na praça, provavelmente você vai ver coisa que, se você visse há uns 15 anos atrás, 10 anos atrás, você falava: que isso, cara? Isso é um absurdo. Nossa, mas isso é incomum. Mas infelizmente hoje tem se tornado, de certa forma, comum. É uma sociedade que não tem mais princípios, uma sociedade que não tem valores. Os valores foram destruídos. E tudo isso se deu por conta de uma coisa chamada pós-modernidade. Se você não sabe o que é pós-modernidade, eu vou te explicar. A pós-modernidade, alguns estudiosos dizem que é o período que a gente está vivendo. E a pós-modernidade, ela é sustentada em 3 pilares. O primeiro deles é o pluralismo. Essa palavra é estranha. Pluralismo, que significa que a verdade ela é relativa. Existem muitas verdades, muitas cosmovisões, muitas formas de se ver uma situação, um estilo de vida, e ninguém pode infringir cada pensamento. Você se posiciona de uma forma, eu se posiciono de outra, e você não pode me obrigar a pensar como você. A verdade ela é totalmente relativa. O segundo stay é a privatização, que na verdade é um complemento do primeiro ponto, onde foca que cada um tem a sua própria verdade. Além da verdade ser relativa, eu tenho uma verdade e você tem outra, e não existe verdade absoluta.
Não existe verdade absoluta. Se eu disser que eu sou cristão, essa é a minha verdade. Se você disser que é umbandista, é a sua verdade. Se o outro disser que é satanista, é a verdade dele. Se o outro disser que é transgênero, que acredita nessa coisa, que é travesti, que é drag queen, e independente do que ele queira ser, é a verdade dele, e nós de maneira nenhuma podemos dar a nossa opinião a respeito disso, porque senão nós somos tratados de maneira criminal. Porque não existe verdade absoluta mais. Cada um tem a sua verdade. E a gente não pode interferir de maneira nenhuma na verdade do próximo. Assim como também o próximo não pode interferir na nossa verdade. E o terceiro esteio é a secularização, onde prega que de maneira nenhuma Deus pode entrar na história. Deus está de fora. Não precisa de Deus. Não precisa de valor cristão. Não precisa de princípios bíblicos. Nós não precisamos disso. Para que Deus, cara? Tem muita gente, virou de certa forma uma modinha isso na internet, e o que a gente mais ouve falar é: cara, eu não preciso de Deus para viver. Será? Mas qual é o resultado disso hoje? O resultado disso é tudo que nós vemos nos telejornais, na televisão, na rádio e até mesmo ali na praça, se você for ali. Uma sociedade totalmente destruída. As famílias estão totalmente destruídas. Não tem princípio. Pai matando filho, filho espancando mãe, pai estuprando filha e desrespeito. A vida não tem mais valor. Por conta de R$1 eu mato o próximo. Simplesmente nada tem valor mais. O resultado da pós-modernidade é a corrupção total da nossa sociedade. E por que eu estou falando disso? Eu estou falando disso que parece, a impressão que eu tenho é que quando o apóstolo Paulo ele escreve esse texto, inspirado pelo Espírito Santo, ele está lendo o jornal de hoje. Observe no texto, ele vai falar de pessoas que andam na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento. Que tipo de gente é essa? Que acha que a verdade dele é a verdade. E acabou, cara, não se mete na minha. Deixa eu viver da minha forma. Eu tenho minha forma de pensar, a minha maneira de ver as coisas. E isso não cabe a você, a responsabilidade é minha. Olha só o tipo de gente que o apóstolo Paulo está falando. Alheios à vida de Deus por conta da ignorância, pela dureza dos corações. Pessoas de coração duro. Pessoas que não estão nem um pouco preocupadas com Deus. Se Deus existe, se não existe, se tem princípio, se tem valor, eles não estão preocupados com isso. Pessoas do pior tipo. Ele continua falando que são pessoas insensíveis que se entregaram à dissolução e com avidez cometem toda sorte de impureza. Ele está falando de gente que não está nem um pouco preocupado com Deus, mas sim preocupados com o próprio eu, com a própria forma de viver, entregue totalmente ao pecado. E o pecado ele tem imperado. Só que a partir do versículo 19, Paulo ele começa a traçar um outro perfil. Pessoas com uma outra mentalidade. Ele começa a dar diretriz para a igreja. E ele fala no versículo 20: mas não foi assim que aprendestes em Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. A primeira coisa que o apóstolo pontua é que Jesus é a única verdade. Que existe sim uma verdade absoluta, e é a palavra de Deus e a revelação da pessoa de Cristo, o Filho de Deus. O apóstolo Paulo ele coloca isso em primeiro lugar porque isso é a base. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o princípio de tudo, ele é o primogênito de toda a criação. Além dele não há vida, não há esperança, não há sociedade. Jesus é o primeiro ponto e o ponto crucial que Paulo coloca. A partir daí ele diz o seguinte, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Paulo está dizendo que é necessário que o velho homem seja completamente abolido, abandonado. Não é possível vida cristã com o velho homem ainda em nós. O abandono do velho homem é um dos pilares da verdadeira caminhada cristã. E ele continua. Ele diz, no versículo 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Paulo já tratou de uma primazia, de um primórdio que é a verdade em Jesus Cristo,
Paulo já tratou que é necessário o velho homem ser abandonado, onde a nossa conduta vai mudar, a nossa forma de caminhar, a nossa forma de se pronunciar, de dialogar, de se relacionar. Isso tudo é mudado quando o velho homem é abandonado. E em segundo lugar, ele coloca uma renovação no nosso entendimento. Não existe vida cristã se a mente não for transformada. E ele vai falar isso também em Romanos 12. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É necessário uma transformação no interior da sua mente, meu querido. Não é só uma mudança aparente na sua forma de caminhar, na sua forma de tratar, mas é necessário uma mudança dentro de você. E essa mudança, ela se dá na forma que você olha para a sociedade, da forma que você se posiciona diante de algumas coisas que a sociedade tem pregado. Esse âmbito da mente também remete a uma questão cristã. Você é cristão, meu querido, então você não pode se posicionar como o mundano se posiciona. Você não pode compactuar com aquilo que o mundo está compactuando. É necessário uma mudança de pensamento, uma mudança de posicionamento com base nos valores e nos princípios cristãos, que defende veementemente os princípios da família. E Paulo continua: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Além do abandono do velho homem, uma renovação na vossa mente. E por fim, o revestimento do novo homem, criado segundo Deus. Paulo tratou do âmbito físico, do âmbito de posicionamento. Ele tratou do âmbito mental, onde as suas convicções morais mudam, e ele vai tratar no âmbito espiritual, onde Deus vai vir ao teu encontro e vai transformar o seu interior. Entenda uma coisa: por conta do pecado, por conta da nossa natureza corrompida pelo pecado, o homem não tem capacidade de se achegar a Deus, ele não tem capacidade de entender. A Bíblia fala que as coisas do Espírito o homem natural não pode entender. Mas quando Deus ele vem ao nosso encontro e ele nos reveste do novo homem, revestir é vestir de novo. Ele vai tirar tudo o que há de ruim dentro de nós, a condenação e a culpa pelo pecado, e ele vai transformar o nosso espírito, renovando o nosso ser por completo. A partir daí, você vai entender o que eu falei no começo. Deus não quer que você mude, meu querido. Deus quer que você se transforme por completo. Não existe mudança parcial na vida cristã. A vida cristã, ela envolve morte do velho eu, para um novo nascimento em Cristo Jesus. Ela vai dizer que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Quando nós falamos de mudança, eu posso mudar apenas algumas coisas. Eu posso mudar alguns hábitos, mas ficar, sabe, com aquele pezinho lá no mundo, seria uma mudança. Mas quando há transformação, é completo. E o tema dessa mensagem é metamorfose. Metamorfose compreende a transformação que alguns seres passam, como o besouro, algumas espécies de besouro, como a cigarra. Só que hoje eu quero me ater na figura mais interessante disso tudo, a borboleta. E a borboleta, ela nasce de um ovinho, um micro ovinho. E quando ela sai daquele ovinho, ela é uma larva, uma pequena larva, uma minhoca, um bicho feio. Mas ela muda, com o passar do tempo ela começa a se alimentar e ela muda de forma. E ela vira uma lagarta. Continua sendo um verme, não continua? Continua sendo feio e se rastejando, não continua? E ela vai, se alimenta durante alguns meses. Depois que ela está pronta, ela se prende em um certo lugar e ela se envolve em um casulo. Mudou? Mudou, mas continua sendo lagarta. Mas no momento oportuno, ela começa a romper aquele casulo. E quando ela sai daquele casulo, houve a metamorfose. Um ser totalmente diferente nasce. Não houve uma mudança qualquer. Um ser que rastejava, agora vai alçar altos voos. Um ser que estava sempre escondido pelos cantinhos que você nem vê, provavelmente você nunca viu. De repente, ela passa, trazendo o seu brilho e o seu sabor ao mundo. E assim é a caminhada cristã. Quando eu falo de metamorfose, eu estou falando de uma transformação completa no nosso ser.
E o mais interessante é que quando a borboleta ela vai sair daquele casulo, existe uma cutícula cobrindo aquele casulo que ela precisa romper com aquilo. Só que romper com aquilo exige muita força. Ela é um pequeno ser dentro de algo duro. E ela se esforça, ela se esforça, ela se esforça e ela rompe aquele casulo para ela sair. E sabe o que a gente aprende com isso? Que para que a transformação aconteça é necessário travar uma grande luta. É necessário esforço. Paulo vai falar em Gálatas 5,17 que a carne milita ou luta contra o espírito, porque elas são totalmente opostos entre si. Há uma luta e, por incrível que pareça, a nossa tendência é alimentar a carne. A nossa tendência é a inclinação para o pecado, é gostar do pecado, é gostar de estar lambuzado no meio daquela promiscuidade toda. Por isso que é uma grande luta. A caminhada cristã nunca será uma caminhada de flores, um tapete vermelho estendido com rosas para você caminhar. Fala, agora virei crente, cara, estou tranquilão. Se tiver assim, meu querido, reveja, alguma coisa está errada. Esse papo de virou crente, vou ficar rico, eu sou a criativa, isso não funciona, cara. Isso não funciona. A caminhada cristã, ela é árdua, ela é dura, mas as recompensas são eternas. Quando nós aprendemos com essa borboleta que há uma luta, é necessário que entendamos que a carne é quem está mais forte, mas Jesus vai falar que o espírito está pronto. Só que muitas das vezes o problema é que nós não alimentamos o espírito. E a pergunta que eu te faço hoje não precisa me responder: como você tem alimentado o seu espírito para vencer essa grande luta? Foi estabelecido pelo pastor a leitura do livro de João. Não precisa levantar a mão não, mas você está lendo? Você está buscando em oração, cara? Você está se consagrando? É o que mais tem sido falado nesse púlpito. Se você não está alimentando o teu espírito, meu querido, você está muito perto de perder essa batalha. Você está muito perto de ser engolido pela sua carne, porque a sua natureza é essa. Você está inclinado a isso, você é o seu vilão. Mas a luta é constante, e nós sabemos que pelo nome e pelo poder de Jesus Cristo, nós havemos de vencer. E a segunda coisa é que a borboleta, quando ela se transforma em borboleta, ela nunca mais volta a ser larva, nunca mais volta a ser lagarta. Quando a transformação acontece, nem se ela quisesse, ela conseguiria ser lagarta. Sabe por quê? Porque quando Jesus ele opera uma obra em sua vida, a Bíblia fala que ele há de completá-la até o dia do Senhor. Ele há de te preservar, ele há de te fazer perseverar nessa luta, meu querido. Então você precisa olhar para você e entender a sua responsabilidade. Se o Senhor falou que eu vou perseverar nessa luta, o que eu tenho que fazer? Eu posso cair, eu posso fraquejar, eu posso me entregar novamente à condição de lagarta? Isso é impossível. Se isso tem acontecido com você, cuidado, talvez você ainda não tenha se transformado numa borboleta. Isso é muito sério. Isso é muito sério. A caminhada cristã, ela envolve responsabilidade em todos os âmbitos, e essa responsabilidade é nossa. Ela é nossa. A borboleta ela sai daquele momento de casulo e ela encontra liberdade. Mas a Bíblia vai falar, não confunda liberdade com libertinagem. Outro dia eu vi uma cidadã falando assim: cara, eu fui lá no show para ser sal e luz lá dentro, cara. Lá no show. Falei, minha filha, você está na roda dos escarnecedores. Abre seu olho. Não existe isso, cara. Quer evangelizar? Espera a festa terminar e vai lá e evangeliza. Vai evangelizar na hora da festa? Você vai influenciar ou ser influenciado? Isso é muito sério. A nossa caminhada, ela tem que ser minuciosa. O tempo todo, os olhos têm que estar abertos. Paulo vai falar, orai sem cessar. Ele fala para nós vigiarmos. Por que tanta instrução? Ele vai falar que o diabo, apóstolo João, se eu não me engano, ele está ao derredor, ele está procurando uma oportunidade. E nós, como estamos? Firmes na rocha ou temos construído a nossa casa sobre a areia? Nós temos que pensar muito seriamente sobre isso.
E a partir daí, após a transformação da borboleta, acontece algo muito interessante. Ela fica parada no casulo e ela começa a alongar as suas asas. Ela começa a se movimentar, porque ela se transformou, nasceu um novo ser. E ela começa a se movimentar, ela está entendendo o que está acontecendo com ela. Houve uma transformação. Talvez você já sentiu assim na vida cristã. Quando você começou na caminhada cristã, você falou, cara, o que está acontecendo comigo? Tem uns negócios diferentes acontecendo, né? Tem uns negócios que acontecem que é muito bom. Mas você fica meio, que isso, cara? O que está acontecendo? Eu estou sentindo uns negócios diferentes. Na hora do culto lá, para me dar uns negócios. Isso é normal. Isso é normal, é Deus agindo na sua vida. Só que é necessário que quando você começar a vivenciar algumas coisas, você tenha cautela. A borboleta ela faz isso porque ela está entendendo a sua nova natureza. Ela está se conhecendo. E o apóstolo Paulo ele viveu algo muito interessante. Abra sua Bíblia em Gálatas 2, logo atrás. Gálatas 2:19. Diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que amou e a si mesmo se entregou por mim. Primeiro Paulo vai falar que morreu e renasceu. Transformação. Houve uma transformação na vida de Paulo. Depois ele vai falar assim, agora eu estou crucificado com Cristo. E já não sou eu que vivo. Ele, cara, algo está acontecendo em mim. Deus está me inclinando para algumas coisas. Deus está me direcionando em algumas coisas. Só que ele vai dizer assim, agora tenho na carne, esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Paulo, ele encontra o propósito da sua vida. Quando ele tem um encontro com Jesus e o Senhor transforma ele, ele encontra o propósito da vida dele. Será que você já encontrou o propósito da sua vida? Tem muita gente, a nossa geração tem vivido, sinceramente, ela tem vivido vagando. Para onde você está indo, cara? Não sei. Não sei não. O que você quer fazer? Não sei. Na vida cristã, cara, o que você sonha? Não sei. Nada? Não sei. Não sabe. Mas Paulo, ele encontra o propósito da sua vida. Tem um cara que fala um negócio muito interessante, que é o Tiago Brunet. Ele é pastor e coach. Ele fala assim, se você não tem um propósito de vida, qualquer destino serve. Não tem propósito, o que aparecer na sua frente é esse aqui, meu destino, cara. Chega lá e se machuca. Por que tem muita gente se machucando? Porque não encontrou o propósito de vida. Quando você encontra o propósito da sua vida, é isso que eu quero para a minha vida. Você vai caminhar a cada passo visualizando seu objetivo. Se você não tem objetivo na sua caminhada com Deus, você simplesmente vai ficar vagando, vai ficar vagando, vai ficar vagando. É necessário que nós comecemos a analisar nós mesmos e falar, Senhor, o que o Senhor quer para mim? Aonde o Senhor quer me levar? Aonde o Senhor quer me usar? Em qual ministério? Essa semana meu irmão publicou o vídeo. Qual o seu chamado? Quantos assistiram? Muito pouco. Tem que assistir. Tem que assistir porque você vai entender, cara, então agora eu sei como descobrir o meu chamado. Porque se você vive sem propósito, para onde você vai? Aí você fala com o cara, quanto tempo você tem de igreja? 20 anos. E aí, o que você fez até agora? Nada. Não tem objetivo. Não tem propósito. O destino está levando, está igual o outro lá, deixa a vida me levar. Está caminhando sem caminho. Mas a borboleta nos ensina que quando ela descobre quem ela é, agora eu me tornei uma borboleta, um ser alado. Ela alça altos voos. Ela começa a voar longe. O que tem te impedido de voar mais alto, cara? O que tem te impedido de levar você, te dar um empurrão e te ir mais para o fundo? Mergulhar mais, conhecer mais, entender mais, aprender coisas novas. O que está te impedindo? Não tem nada te impedindo. Quem está te boicotando é você mesmo, porque a nossa natureza é caída.
a carne vai tentar te paralisar. E o tempo passa, e você continua paralisado. Não há crescimento, não há frutificação. Mas Jesus falou que Ele nos conheceria pelos frutos. O que está acontecendo com a nossa geração? Por que a nossa geração não tem frutificado como deveria? Outro dia o William falou algo que mexeu comigo. Ele foi fazer um evangelismo no hospital e chegou lá. O único pessoal que tinha lá é o pessoal da Igreja Universal. Falei, mas e o resto do povo? Onde eu estava? Talvez em casa. Seja sincero com você. O que tem te impedido de fazer a obra do Senhor? Ou você não encontrou o seu propósito? Sabe por quê, cara? Caminhada com Deus é vida de propósito. O Senhor não chama ninguém para nada. Se Ele te escolheu e te chamou, Ele quer que você frutifique. É necessário que disponhamos a fazer a obra do Senhor. Põe mais um pouquinho de retorno para mim. Mas, muitas das vezes, a transformação não acontece porque o nosso maior vilão somos nós mesmos. Nosso maior vilão é o nosso ego. Nosso maior vilão é o nosso eu. É a nossa tendência pecaminosa, entregue ao pecado. Abra sua Bíblia em Romanos 7. Paulo, ele viveu um drama. O apóstolo Paulo no capítulo 7, no versículo 14, ele vai falar assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero é esse que eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. O apóstolo Paulo, ele olha para si mesmo, ele fala: cara, tudo que eu quero fazer de bom eu não consigo. Eu luto contra o mal, mas é esse mal que eu caio, eu fraquejo. A minha natureza é estragada, é corrompida, é corrupta, meu coração é enganoso. Talvez você não tenha se posicionado da maneira correta, não como lagarta, mas como borboleta, como um ser transformado completamente, não uma mudança parcial, mas uma transformação completa no corpo, na mente e no espírito, porque o seu maior vilão tem te enganado, que é você mesmo, tem fraquejado. Mas o apóstolo Paulo, ele vai trazer a solução. Ele fala: graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido, a cruz é o marco zero da história. A cruz marca tudo. Quando você olha para a cruz, você vê a glória de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus sendo manifesta. Mas você vê em você mesmo a promiscuidade, o pecado e a dependência desse Deus. Quando olhamos para a cruz, é necessário que o sentimento de dor nos alcance, porque o Filho de Deus foi moído por nós, para que nós tivéssemos liberdade e vida. Vença o seu maior vilão. Vença hoje. Viva realmente uma transformação completa, uma metamorfose. Chega de mudança parcial, cara. Chega de estar bem hoje, daqui a 3 meses está no buraco. Chega de estar aqui hoje adorando a Deus e daqui uns dias está lá enfiado na cachaça e na droga. Até quando essa geração vai viver tão inconstante? Isso não é possível. Isso não pode ser uma realidade. Nós não podemos nos conformar com isto. A igreja não pode se conformar com isso. É necessário um posicionamento sério, muito sério, para que o reino de Deus seja estabelecido. Às vezes eu penso,
a igreja, muitas das vezes, não estou generalizando, tem sido o maior obstáculo para o evangelho progredir. A igreja tem corrompido o evangelho que é puro, perfeito, a lei que é boa e santa. Tem pregado um evangelho deturpado, o evangelho de prosperidade, o evangelho miraculoso, não que ele não o seja, mas o centro do evangelho tem sido o homem. O maior vilão, que é o pecado dentro de nós, tem vencido. E nós, como igreja, precisamos nos posicionar. Eu quero que você olhe para dentro de você. Olhe para dentro de você hoje e pense no que tem em você que precisa realmente viver uma transformação. Será que você realmente passou por um processo de metamorfose da parte de Deus ou não? Baixa a cabeça, fecha os teus olhos. Vai estar sendo tocada uma música. Eu quero que você reflita bem nisso. Essa música mexeu com o meu coração. Bem diferente das histórias que eu ouvi, a minha história teve um começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo. E esse amor perfeito me fez entender que, diferente das histórias de TV, na minha história, Cristo é o mocinho e na vida real, o maior vilão sou eu. O maior vilão sou eu. Lagarta ou borboleta? Mudança parcial ou uma transformação completa? Sei que parece uma palavra dura. Às vezes dói dentro da gente. E dói dentro de mim primeiro, porque primeiro falou comigo. Mas é tempo de um posicionamento sério para com Deus. Não dá mais para a gente viver uma vida cristã que parece mais uma montanha russa. Que um momento a gente está lá em cima, de repente a gente está lá embaixo. Uma vida sem propósito. O que você quer para você hoje, cara? O que você quer para você hoje? Você quer viver realmente uma transformação completa na sua vida? Meu querido, se você realmente quer isso, Jesus pode fazer isso por você. Jesus pode mudar a sua história por completo. E isso envolve tudo, envolve a sua família, seus relacionamentos. Porque a transformação é no posicionamento, é na caminhada, é no âmbito da mente, é a sua forma de pensar, na sua forma de agir, de solucionar os problemas e principalmente uma regeneração interior. Eu sei que isso parece, muitas das vezes não fazer muito sentido, mas infelizmente é o que nós temos visto. Pessoas que ingressam na caminhada da fé, mas a mudança foi parcial. Tem coisas a serem acertadas, não há transformação completa. A minha pergunta para você hoje é se você realmente quer tomar um posicionamento diante de Deus e dos homens. Se você realmente quer viver esse tempo de transformação. Pai, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu entreguei à tua igreja. E eu glorifico o teu nome, Pai, porque está havendo festa no céu, porque uma alma se rendeu aos pés da cruz. Deus, que o Senhor esteja completando essa palavra em cada coração aqui. Deus, que cada pessoa que foi colocada aqui em oração, que o Senhor esteja visitando, a Deus, pelo poder do teu Espírito e gerando, a Deus, uma comoção interior, que o Senhor esteja transformando completamente, Pai. Deus, eu quero colocar a nossa igreja, a igreja cristã criativa, diante do teu altar, que nós possamos, ó Pai, fazer a diferença nesse mundo corrupto e promíscuo, Deus.
Que possamos nos dispor a pregar a mensagem genuína do Evangelho, uma mensagem de salvação. Ó Pai, capacita o teu povo para isso, Senhor. Capacita o teu povo, capacita, ó Deus, a vida dessa jovem. Deus, que a partir de hoje seja um reboliço completo na história dela, que o Senhor esteja levando ela a alçar voos grandiosos, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que seja um novo tempo para todos nós. Te entrego, Pai, em nome de Jesus. Amém.